Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 15. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles, sob outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles contaram aos outros. Também não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje percebemos nesse Evangelho a aparição de Jesus novamente. Jesus que aparece a Maria Madalena, depois aparece para mais 2 discípulos, e Maria Madalena vai até os discípulos para anunciar que ela tinha visto Jesus. Mas eles não acreditaram. Aí nós percebemos a fraqueza na fé dos discípulos e também o desânimo espiritual. Porque o Evangelho nos fala hoje que os discípulos estavam trancados, tristes, chorando. Os discípulos não tinham entendido ainda tudo aquilo que Jesus disse em vida, antes de ser morto, crucificado, antes de ressuscitar. Jesus já havia alertado os discípulos. Ele havia dito que ele iria passar por provações, que seria maltratado, que seria morto, mas que no 3º dia ressuscitaria. Mesmo assim, os discípulos tiveram a fraqueza na fé, o desânimo espiritual. Quantos de nós talvez nos encontramos assim? Ou nos encontrávamos assim? Porque estamos vivendo a Páscoa, a 8ª da Páscoa, ainda é Páscoa, e Jesus ressuscitou e nós cremos que Ele está presente no meio de nós. Mas quantas pessoas que estão vivenciando a mesma experiência dos discípulos? Estão trancadas em suas casas, tristes, angustiadas, chorando por algum motivo, e se esqueceram que Jesus, Ele pode tudo na nossa vida. É Ele que pode mudar toda a situação da nossa vida, tudo que estamos vivendo. E quando Jesus então chega diante dos discípulos, Jesus então é firme com eles e critica a incredulidade do coração dos discípulos. Porque eles não acreditaram. Mas o interessante é que Jesus, mesmo vendo a fraqueza de fé dos discípulos, mesmo vendo o desânimo espiritual, Jesus o convoca, os discípulos, chama os discípulos e os envia em missão, dizendo: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Por quê? A força, a graça vem de Deus, não vem de nós. Não é por nós que nós realizamos a missão, que nós fazemos. Tudo é pela graça de Deus. E é por isso que Jesus então confia esta missão aos discípulos e envia: ide por todo mundo e pregai a boa nova a toda criatura.
É na fraqueza, quando vai dizer São Paulo, que nós nos tornamos fortes. Por quê? Não depende de nós. Não somos nós que temos força para realizar a missão que Jesus confia a nós. É graça de Deus. É pela graça de Deus, é pela força de Deus que Ele nos confia, mesmo na nossa miséria, mesmo na nossa incredulidade, mesmo na nossa fraqueza, no nosso desânimo, o Senhor acredita em cada um de nós e nos confia uma grande missão, de ir e levar a boa nova. Hoje a nossa igreja também vive um momento importante, que é o lançamento do DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Nós sabemos que será em outubro, mas hoje será o lançamento, então, desta missão importante, nesse ano em que o Papa irá se reunir com os bispos para o Concílio da Juventude. E nós sabemos a importância da juventude na vida da igreja e na vida também do povo de Deus. Quantos jovens que estão distantes da igreja, quantos jovens que não assumiram ainda o seu papel, a sua missão dentro da sua própria comunidade, da sua paróquia, e nós sabemos que tem espaço para todos, que a missão da juventude é grande. E nós sabemos também que quem evangeliza os jovens são os próprios jovens. Por isso a importância do jovem assumir, que todos os jovens que estarão hoje lá na Vila Aparecida, nesse encontro, que eles possam assumir verdadeiramente a missão e que tenham a força, a coragem de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Essa é a missão que Jesus convida não só os jovens, mas cada um de nós que somos cristãos. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nos dê um novo ânimo para que possamos ser a própria presença de Jesus aonde quer que nós estejamos. E a boa nova chegue a tantos corações e a tantas pessoas. E que elas reconheçam que verdadeiramente Jesus se faz presente no meio de nós.